Bom dia, minha gente do terceiro ano. Como é que estão todos vocês? Com saúde, se Deus, graças a Deus, né? Todo mundo bem, com saúde. Vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje estudando indução eletromagnética. É um assunto muito frequente no vestibular, né? Então vamos dar a máxima atenção possível para compreender os conceitos, ok? Vamos lá. Bom, descoberta da indução eletromagnética. Olha aí, ó, no dia 29 de agosto de 1931, Faraday, né? É esse cara aqui da foto, Michael Faraday. Faraday comprovou experimentalmente que era possível obter uma corrente elétrica sem usar uma bateria ou uma pilha. Para vocês entenderem, até esse ano aí de 1831, você só poderia ter uma corrente se você tivesse uma bateria ou uma pilha, né? Só poderia gerar corrente ou com uma bateria ou com uma pilha. E essas pilhas eram enormes. Elas ocupavam um volume muito grande. Então, em 1831, ele diz, não precisa nem de pilha nem de bateria, e comprovou experimentalmente, tá certo? A indução eletromagnética que nós vamos estudar. Então, foi um avanço muito grande na eletricidade, né? Devido a essa descoberta de Faraday, é que se pôde construir as hidroelétricas, né? A hidroelétrica é que foi construída aplicando exatamente a descoberta de Faraday, da indução eletromagnética. Bom, então, vamos lá. Vamos dar início. Bem, primeiro vamos ver o conceito de fluxo magnético através de uma superfície. Esse conceito foi criado por Faraday. Vamos lá, certo? O fluxo, ele indica o número de linhas de indução que atravessam uma determinada superfície, né? Um fluxo muito grande quer dizer que muitas linhas estão atravessando a superfície. Um fluxo muito pequeno, poucas linhas estão atravessando, poucas linhas atravessam a superfície. Então vamos lá. Você tem uma superfície aqui, né, alaranjada, e um trapézio, né, uma superfície em forma de trapézio, tá certo? E um campo magnético, esse vetor B, atravessando a superfície. Essas linhas aí, né, essas linhas horizontais são as linhas de indução do campo magnético, né? Linhas de indução ou linhas de força do campo magnético. Muito bom. Então, o B é esse vetor preto. Esse vetor vermelho é a normal à superfície. Então, tem dois vetores aí, né? Tem o vetor N, que é o vetor normal à superfície, é uma reta normal, e o vetor B, tá certo? Que está atravessando a superfície. A é a área da superfície, A maiúsculo. E θ é o ângulo entre N e B, entre os dois vetores, entre o vetor normal e o vetor campo magnético. Tá certo? Então são os elementos que vão entrar aí na definição de fluxo. Campo magnético B. Área da superfície, que tem a forma aí de um trapézio, área A. N é a reta normal à superfície, né? E θ é o ângulo entre o campo e a reta normal. Portanto, o fluxo magnético, está aqui à esquerda abaixo, né? Fluxo magnético através dessa superfície é determinado pelo produto B vezes A cosseno de θ, né? B vezes A cosseno de θ. B é o campo, A é a área e θ é o ângulo de N com B, né? Está lá na figura. θ é o ângulo de N com B, tá certo? Então, com essa fórmula, a gente calcula o fluxo. Se der um valor muito alto, quer dizer que muitas linhas de campo estão atravessando essa superfície. Se der um valor baixo, poucas linhas de campo magnético estão atravessando a superfície. Se for nulo, nenhuma linha atravessa a superfície, ok? A unidade de fluxo magnético, unidade de campo magnético, né? Olhando a fórmula à esquerda, unidade de campo magnético, B, é Tesla, unidade de área, metro quadrado. Então, Tesla vezes metro quadrado, isso chama-se Weber, abreviadamente WB. Então, a unidade de fluxo é Weber, né? Abreviadamente WB. Ok?
aí está o conceito de fluxo, né? Para determinar o fluxo magnético que atravessa uma superfície, você multiplica o campo, que é B, pela área, que é A, pelo cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre N e B. Vamos lá. Casos particulares do fluxo magnético. Casos particulares. Olha, está aí a fórmula do fluxo, fórmula geral, né? B vezes A cosseno θ. Agora vamos ver alguns casos particulares. Por exemplo, nessa figura 1, você veja, a normal é o vetor vermelho e o campo é o vetor preto. Eles são paralelos aí, ó, na figura 1. Ó. Normal, a superfície, vetor vermelho, o campo é o vetor preto, são paralelos, então o ângulo θ é 0, cosseno de 0 é 1 e o fluxo fica B vezes A, é o fluxo máximo. Fluxo máximo, né? O cosseno de 0 é 1. E o ângulo é 0 porque a normal e o campo magnético são paralelos. Então esse é o primeiro caso particular. Tá certo? A normal e o campo são paralelos. Cosseno de 0 é 1. B vezes A. Agora, vamos ver na figura 2. A figura 2 está diferente, né? A normal e o campo estão fazendo 90 graus na figura 2. Olhe bem. Estão fazendo 90 graus na figura 2. Quando você calcular o fluxo, né, o ângulo θ é 90 e o cosseno de 90 é 0. Olha aí. O θ é 90 e o cosseno de 90 é 0. Então não tem fluxo, porque o fluxo é B, né? B vezes A cosseno de θ, mas o cosseno de θ é 0. Cosseno de 90 é 0. A fórmula lá em cima, ó, B vezes A cosseno de θ. Cosseno de 90 é 0. Fluxo nulo. Fluxo nulo. Nenhuma linha atravessa a superfície. Né? Você está vendo aí as linhas tudo passando paralelamente sem atravessar a superfície. Muito bem. Agora vamos entrar realmente no ponto principal da aula, que é a indução eletromagnética, né? A experiência que Faraday fez para comprovar a indução eletromagnética. Então repare, aqui nessa figura inicial você tem uma espira condutora, é um anel de cobre, é uma espira, né? Uma espira, um anel de cobre, ligado a um amperímetro, né? Ligado a um amperímetro. O amperímetro é aquele dispositivo que mede a corrente elétrica, né? Mede a corrente elétrica. Bom, evidentemente, como aí não tem nenhuma bateria para gerar corrente, nenhuma pilha, é claro que a corrente está zerada, né? O ponteiro está marcando 0. Não tem bateria, não tem pilha, então corrente 0. Agora você está vendo aí um ímã, né? Uma pessoa segurando um ímã, polo norte do ímã abaixo, polo sul acima. O campo magnético é sempre para fora do polo norte. O campo magnético do ímã é sempre para fora do polo norte, né? Por isso que eu botei essa seta vermelha aí indicando o campo. Esse B é o campo magnético que o polo norte do ímã está gerando. Tá bom? Então vamos lá, né? O amperímetro ligado à espira condutora, que é um anel de cobre, um ímã ali que o cara está segurando, o cara pode aproximar o ímã ou afastar o ímã, pode movimentar esse ímã, né? Então vamos ver. Então, na figura 1, tá? Na figura 1 o cara movimentou o ímã, aproximou o ímã da espira. Veja bem, né? Vou botar a fórmula do fluxo aqui, porque a gente vai usar essa fórmula. Então repare que na figura 1 o ímã está se aproximando da espira. Ou seja, aquela pessoa que está segurando o ímã aproximou o ímã da espira, né? Fez um movimento aproximando o ímã da espira. Então, nesse caso, na figura 1, ó, o ímã se aproxima da espira, né? O ímã se aproxima da espira. Aí o campo magnético B vai aumentar. Sim, porque se o ímã está mais próximo, o campo é maior. Quando o ímã está longe, o campo é fraco. Mas você aproximou o ímã, então o campo aumentou na fórmula do fluxo. B vezes A cosseno de θ. O campo aumentou. Aí o fluxo também aumenta. Olhando para a fórmula do fluxo, né? Quando você aproxima o ímã, o campo aumenta de valor através da espira. Sim, porque o ímã está mais perto. O norte está se aproximando. Então, quando aproxima o ímã, o campo aumenta. Quando aumenta o campo, também aumenta o fluxo. Então, o aumento do campo provoca também um aumento no fluxo. E quando isso acontece, o amperímetro indica a passagem de uma corrente elétrica na espira. Quando você aproxima o ímã da espira, o amperímetro, ó, tá vendo aí na figura, o ponteirinho já saiu do 0, tá olhando para o amperímetro, o ponteirinho não está mais no 0.
não está mais no zero. Então, ao aproximar o ímã, você provocou um aumento no campo magnético e também, que por sua vez, provocou um aumento, não é, no fluxo. E aí apareceu corrente. Não é? O fluxo aumentou e apareceu uma corrente. Repare que até 1831 isso era impossível, ninguém sabia disso. Para gerar corrente tinha que ter bateria ou pilha. Aí não tem, na figura 1, nem tem pilha, nem tem bateria. Entretanto, foi gerada uma corrente elétrica. Foi isso que Faraday mostrou em 1831. Olha, pessoal, não tem nenhuma pilha aqui, tá vendo? Na figura 1, não tem nenhuma pilha. Também não tem bateria, mas tem corrente na espira. Ah, não é preciso pilha, nem é preciso bateria. A gente pode gerar essa corrente aproximando o ímã. Foi isso que Faraday mostrou. Tá certo? Isso foi uma descoberta estupenda na época, né? Porque até aquela época tinha que ter uma bateria para gerar corrente. Bom, então, ficou claro. Quando o ímã se aproxima, aumenta o fluxo. E quando o fluxo aumenta, surge uma corrente na espira. Tá certo? Agora vamos ver na figura 2. Aí a pessoa que está aproximando o ímã agora resolve afastar o ímã. Ela não vai mais aproximar o ímã. Ela agora vai afastar o ímã da espira. Vai afastar o ímã da espira. Então, quando ela afasta o ímã da espira, veja bem, quando afasta, quando o ímã vai ficando mais distante, o campo magnético diminui. O ímã vai ficar longe da espira. Então, o campo magnético diminui. Isso faz com que o fluxo também diminua. Então, o fluxo, o campo magnético diminui, tá certo? E o fluxo também diminui. E aparece uma corrente elétrica de novo na espira. De novo aparece uma corrente elétrica. Só que a corrente elétrica agora, ela tem sentido contrário à anterior. Repare que o ponteirinho agora, em vez de ele deslocar para a direita, ele deslocou para a esquerda, o ponteiro do amperímetro. Então, quando você afasta o ímã, o fluxo diminui, porque o campo diminui. Aí aparece uma corrente elétrica. Aproximou o ímã na figura 1, surgiu uma corrente elétrica porque o fluxo aumentou. Afastou o ímã na figura 2, surgiu uma corrente elétrica porque o fluxo diminuiu. Agora, e se você nem aproximar nem afastar o ímã? Se você mantiver o ímã em repouso, aí, minha gente, se você mantiver, tá certo? O ímã em repouso, tem a observação aí embaixo, ó. Se o ímã permanecer em repouso, a corrente elétrica no amperímetro é nula. O amperímetro não vai marcar nada, porque aí não tem variação de fluxo. Aí não tem variação de fluxo, né? Se o ímã ficar paradinho lá, o campo não aumenta nem diminui. Então o fluxo nem aumenta nem diminui. Então, quando o fluxo não varia, não existe corrente elétrica passando na espira. O amperímetro não vai registrar nenhuma corrente elétrica. Muito bem, vamos fazer a conclusão do experimento agora. Conclusão do experimento. Vamos agora escrever a conclusão. Toda vez que o fluxo magnético variar através de uma espira condutora, na figura 1 e 2, o fluxo variou, a espira será percorrida por uma corrente elétrica chamada corrente induzida. Induzida pela variação de fluxo. Corrente induzida, ou seja, provocada pela variação de fluxo, corrente induzida, beleza? Então, daí da conclusão do experimento, Faraday concluiu a lei da indução, né? A lei da indução. Está aqui embaixo, para gerar uma corrente elétrica, né? Apareceu uma corrente elétrica na figura 1 e na figura 2. Né? Para gerar uma corrente elétrica é preciso uma DDP, ou uma força eletromotriz, que é a DDP, né? Que é a DDP que existe nos polos da bateria. Né? Que é a DDP que existe nos polos da bateria. É preciso uma DDP ou uma força eletromotriz. Ou a DDP de uma tomada, ou então a força eletromotriz, tá certo? Que existe entre os polos da bateria ou de uma pilha. Então, vamos chamar de ΔΦ a variação de fluxo, que aconteceu tanto na figura 1 como na figura 2, variação de fluxo, tá certo? Vamos chamar de ΔT o intervalo de tempo decorrido para que acontecesse essa variação.
tá? E vamos chamar de E a força eletromotriz induzida na espira. Ou seja, a DDP que vai gerar a corrente. Essa força eletromotriz é uma DDP que vai gerar a corrente. Então, ΔΦ é a variação de fluxo, ΔT é o intervalo de tempo decorrido, E é a força eletromotriz. A lei de Faraday, tá escrito aqui do lado direito, ó. A força eletromotriz induzida, né? Induzida por quê? Porque o que foi que causou a variação de fluxo, ó. Então a força eletromotriz induzida é a razão entre a variação de fluxo e o tempo decorrido. Olha aí, a força eletromotriz induzida, que é esse E, é uma DDP, claro, né? É a razão entre a variação de fluxo e o intervalo de tempo decorrido. Está entre barras porque só vai interessar o módulo. Se você encontrar aí menos 10, você vai desprezar o menos, entre módulos. Essa é a lei de Faraday, né? A força eletromotriz induzida é a razão entre a variação de fluxo e o intervalo de tempo decorrido. Está aí a lei de Faraday, ok? Ainda sobre a lei de Faraday, né? Só agora uma coisa bem prática sobre a lei de Faraday. Olha, você, quando for fazer um problema sobre a lei de Faraday, você pode esquecer aquele ímã, substituir aquele ímã que está lá se aproximando, se afastando, retira aquele ímã, esquece. E no lugar do ímã você liga um gerador que está ligado aqui em azul, né? Polo negativo do gerador, polo positivo. No lugar do ímã você liga um gerador para alimentar a espira, né? Mentalmente, para efeito prático, né? Para fazer cálculo. Você esquece o ímã e substitui o ímã por um gerador. O gerador alimentando a espira, como está a figurinha aqui. Então, você esquece o ímã, né? Substitui o ímã por uma bateria que vai alimentar a espira. Agora, qual é a força eletromotriz da bateria? É a da lei de Faraday, ΔΦ sobre ΔT. Então, nos problemas sobre lei de Faraday, você pode fazer isso, né? Você pode retirar o ímã e botar um gerador alimentando a espira. Agora, a força eletromotriz do gerador é a lei de Faraday, ΔΦ sobre ΔT. Ok? Muito bem. Aqui tem um esquemazinho para mentalizar, né? A variação de fluxo, né? ΔΦ tem que ser diferente de zero. Provoca o aparecimento de uma força eletromotriz. Ó, a variação de fluxo provoca uma força eletromotriz. Está aqui a força eletromotriz, ΔΦ sobre ΔT. E essa força eletromotriz gera uma corrente, né? Um efeito e suas causas estão representadas aqui, tá? As causas e os efeitos. Por exemplo, a variação de fluxo, certo? A variação de fluxo não pode ser nula. A variação de fluxo produz que efeito? Uma força eletromotriz, tá? Que é calculada ΔΦ sobre ΔT. E essa força eletromotriz vai produzir que efeito? Vai gerar uma corrente elétrica, né? A corrente elétrica é a DDP sobre a resistência. Essa resistência aí é a resistência da espira. A resistência da espira. Um fio de cobre tem uma resistência aí, né? Bem, essas coisas estão atreladas. Se houver variação de fluxo, ΔΦ diferente de zero, ela vai produzir uma força eletromotriz. E essa força eletromotriz vai gerar uma corrente elétrica. Beleza? Muito bem. Agora, vamos ver a lei de Lenz. A lei de Lenz é para determinar o sentido da corrente elétrica, né, que foi gerada na espira, para saber se a corrente elétrica é horária, é anti-horária, né? A lei de Lenz tem essa finalidade, para você saber a corrente elétrica que apareceu na espira, vai ser horária ou vai ser anti-horária. É essa a finalidade da lei de Lenz. Então veja bem, você tem aqui figura 1, figura 2 e figura 3. Nós vamos associar essas três figuras na nossa explicação aqui. Tá bom? Eu vou começar falando na figura 3. É a regra do polegar da mão direita, né? Regra da mão direita. Você tem que botar a mão direita dessa maneira aí, né? O polegar bem esticado e os 4 dedos girando em torno do polegar. Ó, o polegar bem esticado, naquela posição de legal, polegar bem legal, e os 4 dedos na mão girando em torno do polegar vão indicar o sentido da corrente. Você bota o polegar, né? Polegar
polegar vai representar o campo magnético. Quando você gira os 4 dedos em torno do polegar, ele vai indicar a corrente, tá certo? É assim que a gente vai usar a regra do polegar da mão direita. O polegar bem estendido e os 4 dedos giram em torno do polegar. Vamos para a figura 1, olhando a figura 1. Ó, quando você olha para a figura 1, você vê, o fluxo está aumentando, é aquela história, o B aumenta, o fluxo também aumenta, não é aquela história de antes. Ó, o ímã está se aproximando, ó, o B aumenta, o fluxo aumenta. Aí quando o fluxo aumenta, agora vamos aplicar, tá certo? A regra do polegar direito. Quando o fluxo aumenta, você tem que pegar o polegar direito e botar em sentido contrário ao campo. Se o campo está para a esquerda, você bota o polegar para a direita. Polegar da mão direita, né? Polegar da mão direita, ó. O fluxo está aumentando, o ímã está se aproximando, o fluxo está aumentando. Toda vez que o fluxo aumentar, você pega o polegar da mão direita, dessa figura 3, e bota ele no sentido contrário ao campo que está representado aí. Então, bota o polegar para o lado esquerdo. O campo está, aliás, para o lado direito, né? O campo está para o lado esquerdo, o B. Na figura 1, B está para o lado esquerdo. Você bota o polegar em sentido contrário ao campo, para o lado direito, e gira os dedos. Quando você girar, a corrente é horária. Está vendo aí? Então, quando você girar, a corrente é anti-horária. Desculpe, eu disse horária, mas eu estava olhando pelo lado esquerdo da espira. Você tem que olhar do lado do ímã. Olhando do lado do ímã. Eu estava olhando do lado direito da espira, aí não é assim. Não é? Então você, ó, o fluxo está aumentando. Como o campo está para o lado esquerdo, eu boto o polegar para o lado direito. Coloquei. E giro os dedos em torno do polegar. Então, olhando do ímã, eu vejo uma corrente anti-horária. Anti-horária, aplicando a regra da mão direita. Vamos aplicar agora para a figura 2. Para a figura 2. Então, para a figura 2, repare. O ímã está se afastando. Então o fluxo está diminuindo, porque o campo diminui. Então o fluxo está diminuindo, né? O fluxo está diminuindo. Aí nesse caso, você bota o polegar da mão direita no mesmo sentido do campo. Não bota em sentido contrário não, como antes, né? Ó, o fluxo está diminuindo. Eu pego o polegar, boto no mesmo sentido do campo. O campo está para a esquerda, polegar também para a esquerda. Agora vou olhar para a espira a partir do ímã, olhando do lado do ímã aqui. Quando eu olho, eu vejo uma corrente no sentido horário, né? Quando os dedos giram em torno do polegar, ok? Figura 2, né? Mais uma vez, o campo está para a direita e o fluxo está diminuindo, porque o ímã está se afastando. Aí tem que botar o polegar no mesmo sentido do campo. Polegar também para a esquerda, campo para a esquerda, polegar para a esquerda. Gira os dedos em torno do polegar. Aí essa rotação dos dedos indica o sentido da corrente. Olhando do lado do ímã, a corrente é horária, certo? Resumindo aqui agora do lado direito. Quando o fluxo está aumentando, você bota o polegar em sentido contrário ao campo. É na figura 1. Toda vez que você notar que o fluxo está aumentando, bota o polegar da mão direita no sentido contrário ao campo e gira os outros dedos. Esse giro vai indicar o sentido da corrente. Agora, do lado direito, né? Quando o fluxo está diminuindo, isso refere-se à figura 2. Aí você bota o polegar no mesmo sentido do campo. Campo para a direita, polegar para a direita, e gira os dedos. Tá certo? E gira os dedos. Aí você vai obter o sentido da corrente. Isso tanto na figura 1, né? Essa primeira figura aqui, onde o campo magnético, fluxo aumentando, aqui onde o campo magnético está em sentido contrário ao B, é a figura 1. Tá certo? O polegar, olha, essa primeira figura aqui, fluxo aumentando, corresponde à figura 1. O polegar é colocado em sentido contrário ao campo. Quando você girar os dedos, 4 dedos, vai dar a corrente exatamente anti-horária. E do lado direito, quando o fluxo está diminuindo, bota o polegar no mesmo sentido do campo e gira os dedos. E gira os dedos para descobrir o sentido da corrente. Bom, vejamos agora a primeira questão, que é exatamente a aplicação dessa regra da mão direita. A regra da mão direita confunde muito no início, então eu resolvi começar as questões aplicando só a regra da mão direita. Só isso, sem cálculo nenhum. Ok?
Então vamos lá, uma espira condutora retangular, situada no plano do papel, né? Está penetrando um campo magnético uniforme e constante. O campo magnético são esses pontinhos azuis aí, ó, da figura. Tá? Esses pontinhos azuis representam o campo magnético constante. Esse campo magnético, um pontinho, quer dizer que o campo está para fora da figura. Se fosse um X, aí o campo estaria entrando na figura. Mas esse pontinho aí indica que o campo está saindo da figura. Né? É da figura para você. Está saindo. Então, muito bem. Em relação ao leitor, qual é o sentido da corrente induzida na espira? Agora vai aplicar aquela regra da mão direita, que a gente explicou agora. Com relação ao leitor, qual é o sentido da corrente induzida na espira quando a espira está penetrando no campo? Quando ela está penetrando no campo. Isto é, antes de estar totalmente dentro dele. Enquanto ela está totalmente dentro do campo. Né? Você quer o sentido da corrente induzida quando ela estiver entrando no campo magnético, que está aparecendo isso aí na figura. Mas depois você quer também o sentido da corrente quando ela estiver totalmente dentro do campo magnético. E por último, você quer o sentido da corrente que vai percorrer a espira quando a espira estiver saindo do campo magnético. Então são 3 vezes a aplicação da regra da mão direita. Primeiro, quando a espira está entrando, que está representada aí na figura. Depois, quando a espira estiver dentro do campo, nem saindo nem entrando, está dentro, em movimento. E depois, quando ela estiver saindo. Ok? Então vamos lá. Tá ok? Vamos observar aqui. A equação do fluxo está aqui ao lado, porque eu vou ter que raciocinar em função dessa equação aí. E a regra do polegar direito também está aqui representada. Então vamos lá. No início, ela está entrando no campo. Ó. Se ela está entrando no campo, veja bem, o fluxo está aumentando. Ela está entrando no campo. Por que é que o fluxo está aumentando? Porque a área vai aumentar, a área atravessada pelo campo. Ó, tem uma areazinha de nada dentro do campo aí, mas quando você for puxando, a área vai aumentar. Quando a área aumenta, o fluxo aumenta. Tá? Então, ó, aqui no início, ela está entrando. Então, a área atravessada pelo campo vai ficar cada vez maior. Aumenta a área, aumenta o fluxo. Quando o fluxo está aumentando, atenção, o polegar tem que ser colocado em sentido oposto ao sentido do campo magnético que atravessa a espira. O fluxo está aumentando. Por quê? Porque a área está aumentando. Então eu tenho que botar o polegar, olhando a figura aqui do polegar, né? Eu tenho que botar o polegar em sentido contrário ao campo que está atravessando a espira. Ora, se o campo está para fora, está apontando para mim, para você, que está olhando a figura, né? Então eu boto o polegar para dentro. Quando o fluxo está aumentando, eu boto o polegar em sentido oposto ao sentido do campo que está atravessando a espira. Esse campo que está atravessando a espira está para fora, um pontinho. Então eu boto o polegar para dentro e giro os dedos. Quando eu girar os dedos, a corrente vai passar na espira no sentido horário. Está aqui a figura de baixo. Ó. O fluxo está aumentando. Então eu tenho que botar o meu polegar em sentido contrário ao campo que atravessa a espira. Se o campo que atravessa a espira está para fora, eu boto o meu polegar para dentro. Está representado aí um X. E quando eu girar os dedos, a corrente vai ser horária. Você vai botar o polegar para dentro da figura. O polegar, tá certo? Nessa figurazinha aqui, que tem abaixo, entrando na região, a espira entrando na região do campo. Bota o polegar para dentro da figura e gira os dedos em torno do polegar. Então você vai ver a corrente no sentido anti-horário. Tá certo? Quando ela está entrando. Agora vamos ver quando ela estiver dentro do campo. Bom, quando ela estiver dentro do campo, o campo não aumenta porque é uniforme. A área não aumenta nem diminui porque ela está dentro do campo. Então o campo está atravessando toda a área. Então atenção, quando ela estiver dentro do campo, tá certo? O que é que vai acontecer? Nem a área vai aumentar, que a área toda já está dentro, nem vai diminuir, nem o campo magnético aumenta, nem diminui, porque ele é uniforme. Então não há variação de fluxo.
Se não há variação de fluxo, não tem corrente, porque pela lei de Faraday você sabe que a corrente só surge em decorrência de uma variação de fluxo, ou um aumento ou uma diminuição do fluxo. Então, quando a espira estiver dentro do campo, o fluxo não varia. Por que não varia? Porque a área não varia, e o B também não varia. O B é uniforme, ele disse no enunciado. Então, não tem corrente, né? Quando ela estiver dentro do campo. Agora, finalmente, ela está agora saindo do campo, essa figura aqui do lado direito. Olha, quando ela estiver saindo do campo, tá certo? A área vai ficar cada vez menor. Ela está saindo do campo. Olha como a área está pequenininha aí dentro do campo. Essa parte que está em cinza aí. Ó, a área está diminuindo, está cada vez mais ficando fora do campo. A área está diminuindo. Quando a área diminui, o fluxo diminui. Quando a área diminui, o fluxo diminui. E quando o fluxo diminui, eu tenho que botar o polegar da mão direita no mesmo sentido do campo que está atravessando a espira. Se o campo que está atravessando a espira é para fora, eu tenho que botar meu polegar para fora, no mesmo sentido. Então, como o fluxo diminui, porque a área diminui, a área está diminuindo, o fluxo está diminuindo, tem que botar o polegar no mesmo sentido do campo que atravessa a espira. Polegar para fora. Quando eu girar os dedos, eu vou ter uma corrente, tá certo? Anti-horária. Né? Então, gente, não esqueça, na primeira figura, o fluxo está aumentando porque a área aumenta. Então tem que botar o polegar no sentido contrário ao campo magnético que atravessa a espira. Polegar para dentro, girou, horário. E no outro caso, não é? Aí a corrente é anti-horária. Preciso treinar para aplicar essa regra, não é? Para não confundir na hora que estiver resolvendo a prova. Muito bem. Então, a resposta é, quando estiver entrando no sentido horário, quando ela estiver no interior do campo, o fluxo nem aumenta nem diminui, não tem corrente. E quando ela estiver saindo no sentido anti-horário, ou seja, tá certo? A resposta é a letra A. A resposta é a letra A. Beleza? Vamos agora resolver a segunda questão. Certo? Bom, o circuito a seguir é colocado perpendicularmente a um campo magnético uniforme. O vetor indução magnética medido em Tesla aumenta de 0,5 Tesla. Atenção, ele já está dando o aumento de campo, né? O ΔB, a variação de campo. Aumenta em 3 segundos. Então você tem aí uma espira retangular, de lados 50 centímetros e 30 centímetros. Essa espira tem uma resistência de 5 ohms e um campo magnético saindo da figura. Um pontinho é quando ele está saindo da figura. Um campo magnético variando através da espira, e a variação de campo ele deu. Ele não deu o campo, ele já deu a variação, o aumento de campo, né? 0,15 Tesla. Ele quer saber qual o valor da corrente induzida por essa variação de fluxo, que pela lei de Faraday, quando o fluxo varia, provoca, não é, o aparecimento de uma corrente. O fluxo aí variou, porque o campo vai variar, então vai fazer o fluxo variar. Então vamos ver a solução. Vamos lá. Olha, está aí novamente, não é, a figura, só que agora eu estou botando logo a variação de campo aí, 0,15 Tesla, que ele deu no enunciado, né? O campo variou, né? Aumentou de 0,15 Tesla. Isso aconteceu num tempo de 3 segundos. Então vamos lá, vamos à resolução. Olha, a lei de Faraday, se ele quer a força eletromotriz induzida, se a gente precisa calcular a força eletromotriz, é a lei de Faraday, ΔΦ sobre ΔT. Tá? E o fluxo magnético é B vezes A. Tá certo? Porque no caso aí, o cosseno de 0 é 1, né? O ângulo vai ser 0. É B vezes A o fluxo. Muito bom. Mas aí nós temos o seguinte: como o fluxo é B vezes A, a variação de fluxo vai ser a variação de B vezes A, porque a área é constante, a área não vai variar. Então a variação de fluxo vai ser causada por uma variação no campo, porque a área é constante.
né? A área aí está constante, não está variando. Então a variação de fluxo vai ser a variação de campo multiplicado pela área. Muito bem. Mas olha, a área, como é um retângulo, a área é o produto, né, da base pela altura, né? Comprimento vezes largura também pode. Comprimento vezes largura. O comprimento, 50 centímetros, passou para metro, 0,5. A largura, 30 centímetros, passou para metro, 0,3. Então a área também é 0,15. 0,15 metros quadrados. Veja que é a área de um retângulo, né? Mas eu tive que mudar de centímetros para metros. Então já tem a área. Eu quero a variação de fluxo. Então a variação de fluxo é a variação de campo que ele deu, está aqui dentro da figura, ΔB igual a 0,15, certo? Multiplicado pela área. 0,15 vezes 0,15. Pronto, multiplicou isso aí, dá 225 vezes 10 a menos 4. A unidade de fluxo é Weber, né? WB, Weber, Unidade Internacional de Fluxo. Pronto, calculou a variação de fluxo. Tá certo? Para quê? Para poder calcular a força eletromotriz induzida, a primeira fórmula lá, né? Então vamos lá. Pela lei de Faraday, a força eletromotriz induzida, que vai aparecer nessa espira, é ΔΦ sobre ΔT. Você acabou de calcular o ΔΦ, e o ΔT ele deu, que é 3 segundos. Então, fazendo a divisão, então a força eletromotriz induzida, 75 vezes 10 a menos 4 volts. Né? Muito bem. Finalmente, como ele quer a corrente elétrica que vai percorrer a espira, a corrente elétrica é a DDP dividido pela resistência. DDP, no caso aí, a força eletromotriz, né? É como se tivesse uma bateria aí, né? É como se não tivesse campo magnético, não tivesse nada desse campo magnético, tivesse uma bateria ligada na espira. E a bateria tem uma força eletromotriz que é igual a E, já foi calculada aí. Então, calculando a corrente, dividindo isso aí por 5, né? Dividindo a força eletromotriz por 5, nós chegamos a essa resposta, 1,5 vezes 10 a menos 3 ampere. 10 a menos 3 é 1 miliampere, portanto, isso indica para a resposta da questão a letra B de bola.